Olá, sou Luiz Pacheco, sou fotógrafo, filmmaker, editor e também roteirista de histórias em quadrinhos. Trabalho aqui na Gibiteca, onde cuido da parte de acervo, além de fazer toda a parte de fotos e vídeos aqui dos eventos que vocês veem nas nossas redes sociais. Esse vídeo é o primeiro de uma série que vai contar todas as etapas de uma produção de uma história em quadrinho, começando da ideia, o roteiro, o desenho, a arte final, até a viabilização do projeto, seja através de uma lei de incentivo ou de uma publicação com uma editora. Vamos começar essa pequena viagem pela criação de uma história em quadrinhos. Desde pequeno eu sempre tive o sonho de ser um autor de história em quadrinhos, mas tinha um problema, eu nunca soube desenhar. Mas afinal, o que é um roteiro? Segundo nossa grande enciclopédia Wikipedia, roteiro de quadrinhos é o termo utilizado para descrever um documento narrativo utilizado como diretriz para histórias em quadrinhos. Por isso que ninguém gosta da Wikipedia. Bom, vamos buscar uma definição melhor. O roteiro é um documento que guia a criação de histórias em quadrinhos. A maioria dos roteiristas escreve um texto descrevendo o que quer que seja desenhado, dando as orientações da sequência de cenas, os diálogos, para que aquela história seja contada graficamente. Quando se vai escrever um roteiro, existem várias técnicas, não existe um padrão em relação a como se escrever um roteiro. Existem alguns estilos que ficaram meio consagrados. Um deles era o chamado Plot First, ou The Marvel Way. Tirando essa minha terrível pronúncia em inglês, a tradução seria primeiro plot, o jeito Marvel. Essa foi uma técnica criada por Stan Lee, em que ele normalmente criava o plot da história. O que era o plot da história? O argumento. Então ele imaginava uma ideia de uma ação. Essa ideia ele passava para o desenhista. Em cima dessa ideia, o desenhista desenvolvia toda a ação da história. Ele criava toda a arte, fazendo toda a narrativa visual, então todo o enquadramento, o número de quadros, as sequências de imagens. Ele fazia toda a ação, praticamente ele criava a história já diretamente no desenho, sem um roteiro o orientando. Após o desenhista terminar esse trabalho, Stan Lee voltava para fazer os balões, fazer os textos e finalizar a história. A técnica de escrita de roteiro mais comum é o chamado full script, ou roteiro completo. Nesse estilo de roteiro, o escritor ele define os quadros, quantos quadros vai ter numa página, quantas páginas da história vai ter, quantos quadros terá em cada página, qual a sequência de imagens, como vai ser a ação que vai se desenvolver nessa página, inclusive dá algumas sugestões até às vezes de enquadramento que ele acha pertinente. Aí varia o nível de detalhe ou não, varia de roteiristas para roteiristas. Tem roteiristas como Alan Moore, por exemplo, que é extremamente detalhista, ele descreve até os mínimos detalhes de uma cena, até itens do cenário, assim. Já tem outros roteiristas que preferem fazer um roteiro um pouco mais solto, dando mais liberdade para que o artista depois possa desenvolver a sua criatividade e pensar cenários, pensar os ângulos, pensar os enquadramentos. Esse estilo vai de artista para artista, mas em geral o roteiro completo ele envolve toda essa concepção. Então começa com o número da página. Nesse número da página já se estabelece quantos quadros terá na página. Cada item ele envolve o número da página, o número do quadro, a descrição do que está no quadro e depois os diálogos ou recordatórios, que são os textos que vão nos balões ou nas caixinhas de recordatório. Esse seria uma página de roteiro completa, com todos os detalhes, para que o desenhista possa criar essa história da melhor forma possível. Já que no quadrinho existe o roteiro e o desenho, você pode pensar, qual dos dois é o mais importante? Eu adoraria falar que é o roteiro, mas infelizmente não é bem assim. Na verdade, os dois têm exatamente a mesma importância. Um quadrinho, por melhor desenhado que ele seja, se não tiver uma história bem contada, vira apenas uma coleção de ilustrações. A mesma coisa ao contrário. Uma história genial, criativa, por mais bem escrita que ela seja, se tiver uma arte de péssima qualidade, dificilmente alguém terá paciência de ir até o final daquela história. O quadrinho, na verdade, é a grande união desses dois talentos. Essa é a essência dos quadrinhos. Contar uma história através da união entre texto e imagem. Bom, falei, teorizei um monte aqui, mas afinal como é que acontece isso na prática? Vamos usar como exemplo uma HQ que foi criada aqui dentro da Gibiteca. Essa história, que vai ser publicada na revista Calafrio, surgiu da seguinte maneira. O Fulvio Pacheco, que é o coordenador aqui da Gibiteca e também quadrinista, chegou um dia com a proposta da gente criar uma história em parceria. Ele já tinha toda a ideia da história que ele queria desenvolver, que envolvia inclusive os personagens que ele já tinha trabalhado em outras histórias. Ele trouxe toda a concepção da história, que a gente chama de argumento, então o argumento é do Fulvio,
e ele solicitou que eu fizesse o roteiro dessa história. Em várias reuniões a gente sentou para conversar, onde ele foi me explicando quais as ideias, o que ele gostaria que acontecesse na história, e em cima dessas ideias, das anotações que eu fiz com as ideias do Fulvio, eu comecei a escrever o roteiro da história. O roteiro finalizado vai para as mãos do desenhista, mas isso quem vai mostrar para vocês é o Fulvio no próximo vídeo, onde ele vai explicar todas as etapas do desenho de uma história em quadrinhos. Não percam a próxima etapa. Muito obrigado!